A gente segue adiante aqui, pessoal, vira na página, até porque eu quero voltar a explorar aqui novas descobertas, novos desdobramentos da caça por respostas definitivas em torno do grande mistério ali do empresário morto em Interlagos, pessoal. Até porque agora a Polícia Civil confirmou que o sangue encontrado no carro do empresário é realmente dele e também de uma mulher desconhecida, assim trazendo uma nova personagem que vai ser central para realmente revelar de vez, com precisão, essa trama. E como trouxemos aqui ontem, né, Sérgio Zagarino, em entrevista coletiva, os responsáveis pelas apurações destacaram que Adalberto Júnior teve uma morte triste e agonizante. Imagina só, para os responsáveis ali pela investigação, DHPP, Polícia Civil, usando esse tipo de adjetivação, que realmente deve ter sido com requintes de crueldade. E, claro, tudo isso aconteceu no famigerado 30 de maio, depois dele ter ido a um festival no autódromo, poucas câmeras ali no circuito para realmente revelar isso, mas também a forma com a qual o corpo foi encontrado foi ali, realmente gerou um quebra-cabeça aí para a investigação, que aos poucos vai caminhando, a gente espera, para um desfecho. Quebra-cabeça esse que é normal no Brasil, infelizmente. A gente tem as estatísticas, o percentual que a Polícia Civil acaba apurando e solucionando os homicídios no Brasil, ele é muito baixo, ele é pequeno comparado com o restante do mundo. E aí isso se dá por vários motivos. É um déficit de homens na própria Polícia Civil, a falta de monitoramento adequado ainda, você mesmo comentou, se nós tivéssemos talvez mais câmeras de vídeo, de monitoramento ali na região do autódromo, no entorno, talvez fosse mais fácil, até para a gente descobrir o caminho que foi feito por ele, desde o momento que ele estava lá no autódromo até, infelizmente, o momento que ele veio a óbito. E é uma situação triste que a gente espera muito que a Polícia Civil consiga dar uma resposta para a sociedade, porque esse caso, quando vem a público, a população fica ansiosa, aguardando uma solução, pelo menos para conseguir entender de fato o que aconteceu. Veja, o que eu vou falar agora aqui não é uma crítica à imprensa, nem ao veículo de comunicação, até porque o nosso papel, de fato, é informar e na medida que a gente lida frontalmente, diretamente com os fatos conforme eles são apresentados. Agora, será que... Eu acho que está ganhando um certo contorno de reality show depois de o sujeito ter sido, enfim, exterminado ali, enfim, ceifado a vida dele com, como eu disse, um contexto macabro. Eu penso sinceramente aqui na família e tento fazer um exercício aqui de me colocar no lugar, ainda mais com aquela história, com aquele detalhe bem íntimo da presença de sêmen e tal. Então, não sei também se é papel dos investigadores partirem para uma adjetivação, por mais que eu tenha certeza que tenha sido com boas intenções. O que você acha, Henrique Krieger? Até mesmo ontem, Marinho, você trouxe aqui o parecer do Dr. Nico, né? Dizendo que, na verdade, quando uma pessoa sofre esse tipo de asfixia, é natural que haja liberação de sêmen ou alguma coisa do tipo. Então, não necessariamente indica que ele tinha acabado de ter uma relação sexual e que implica uma traição. Enfim, mas tem muita coisa que vai ainda acontecer. Mas eu concordo, isso aí tá ficando espetacularizado demais. E a família, imagina, a gente tem uma viúva aí que ficou esperando o marido chegar pro jantar e nunca chegou, né? Doutora Luciana Nepomuceno, será que está faltando talvez um pouquinho de contenção para os responsáveis na apuração e investigação desse caso tão misterioso que a gente segue repercutindo há no mínimo um mês? Marinho, são peças de um quebra-cabeça que precisam ser colocadas. Por quê? Nós tivemos aqui uma nova descoberta. Esse material que revela que é sangue de uma mulher, mas que necessariamente não temos ainda dados que indicam que essa mulher estava ou está envolvida diretamente com esse homicídio, que pode ser uma mancha anterior aos fatos que aconteceram. O caso o que a gente sabe até hoje, o que foi revelado, são requintes de crueldade. Ele estava ali sem calças, descoberto nesse buraco, com o capacete e celular próximos ali ao corpo. E agora, essa nova personagem. Sabemos que tem uma mulher, mas esse sangue, como eu disse, pode não estar de uma pessoa diretamente relacionada, ou pode sim. Pode ser que essa pessoa, essa mulher, estava ali com ele e aí dá um outro contorno a esse homicídio. Não, claro, é uma linha tênue aqui. Até porque eu entrei, enfim, de uma forma que, para não cravar, mas realmente é uma coisa que... É aquela sensação, né? Tentar equilibrar aqui, Maria de Carli, emoção e razão. Emoção pela indignação, por a paranoia que é espetada no coração de todos nós imaginar que isso é possível aqui em São Paulo, nesse ano da graça de 2025.
Agora, por outro lado, tem a razão também que o jornalismo tem que informar e a gente lida com os fatos que são apresentados. Mas o fato mais recente é a confirmação da presença do sangue de uma mulher, o que traz ainda mais ingredientes e tempero para essa investigação toda. Totalmente. De uma coisa certa, todos nós estamos muito ansiosos. As pessoas que querem que a justiça seja feita, a imprensa que vai investigar e vai trazer a notícia e os órgãos policiais que estão cuidando da investigação. Ontem até estava dando uma lida nesse caso e cada vez, quanto mais eu cavo, mais dúvidas eu tenho. Anteriormente dizia-se, né, que o amigo estava envolvido, que ele deu algumas versões ali que não batiam as versões anteriores com as... Depois que ele falou que eles tinham bebido, não se achou provas de bebida, mas depois nem se achou. Maconha também? Então assim, é tudo muito complicado, muito difícil. E como vocês trouxeram um pouco aqui todos, acaba se tornando um sensacionalismo de uma história que tem pessoas envolvidas que estão machucadas, que a gente busca que a justiça seja feita. Eu mesma quero muito entender essa história e procurar saber o que aconteceu, porque parece que nem tudo... Parece que cada vez mais se cava um buraco e vão entrando novos personagens. E aí a gente começa a se questionar, mas será que ele tem... Eu falo por mim, me questiono. Será que esse empresário tem alguma coisa envolvida? Foi ali apagar ali um arquivo, ele sabia de algo que ele não deveria saber. A gente começa a especular também a inocência 100% da vítima. Porque é fantástico, né? Agora, doutor Zagarino, eu vou te acionar aqui até porque, para a gente deixar claríssimo aqui, a polícia está seguindo o protocolo correto aqui, até para comparar essa amostra do sangue feminino com a da esposa, agora viúva, do Adalberto, e para isolar qualquer possibilidade de ser ela ou de ser outra mulher, e assim avançando rumo a uma resposta, né? E eu queria destacar até que, às vezes, você pontuou a questão da imprensa, nós temos alguns veículos de comunicação que acabam se aproveitando de notícias como essa para dar grande repercussão, para ganhar audiência, né, podemos dizer. Mas isso não pode refletir no trabalho sério, investigativo, jornalístico, que muitas vezes acaba cooperando, somando com a investigação, tornando público alguns elementos que muitas vezes até a própria Polícia Civil, em razão daquilo tudo que eu já vinha comentando, das dificuldades que nós temos no Brasil, por ausência de vídeo monitoramento, por um déficit no setor de inteligência da própria Polícia Civil, nós temos talvez faltando agentes, até para a realização de perícia. É que nesse caso, como tomou uma repercussão muito grande, a Polícia Civil ela precisa dar uma resposta, igual a Maria falou. A sociedade ela anseia uma resposta, então a Polícia Civil está gastando os esforços. Só que ao mesmo tempo não aconteceu só esse homicídio, infelizmente, ou homicídio ou não, né? Não aconteceu só esse crime. E aí os outros talvez estejam andando mais devagar, que infelizmente é o que acontece. A gente precisa cada vez mais investir em segurança, mas também nessa questão de inteligência, no trabalho da Polícia Judiciária, da Polícia Civil. E aí a gente vai conseguir ter mais elementos para resolver esses e, infelizmente, os futuros que irão ocorrer, né? Porque o crime não vai deixar de acontecer nunca. Investir em tecnologia. E isso que você falou da câmera é interessante também, porque eu até vi nessas reportagens que eu estava lendo sobre o caso, que tem um vácuo ali no espaço que ele foi encontrado de não ter nenhum tipo de vídeo monitoramento. E isso faz tudo ficar mais complexo, porque você não consegue ter registros apurados para entender o que aconteceu de fato. Então, o que o Zagarino falou é muito importante. O investimento de tecnologia para investigação, para a questão do combate ao crime. Temos aqui na cidade de São Paulo, né, o programa Smart Câmeras, que tem surtido efeito. Já prenderam mais de 1.000 pessoas, 1.000 foragidos. E, enfim, isso, a diferença que teria se tivéssemos câmera. E também outra coisa, falam que na hora tinham vários guardas, assim, policiamento privado, e ninguém estava de plantão, eles estavam trocando plantão, o que faz o caso ficar mais complicado ainda. Que levanta a pergunta, né? Se não estava dentro da abrangência das câmeras, então será que a pessoa que matou sabia que ali era uma área cinza, né? Meus amigos, dá para perceber que ainda há muitas interrogações no ar, tem essa neblina toda, mas o que a gente tem de certezas aqui, com certeza foi por asfixia, não havia álcool, não havia drogas, não há indícios de estupro, não há lesões externas, foi encontrado ali absolutamente humilhado, e aí fica a grande dúvida. Com a confirmação da presença do sangue nessa amostragem que foi, enfim, detectada, e sendo um sangue feminino, será que esse sangue feminino pode ter sido friamente, previamente, calculadamente inserido lá pelos criminosos, pelo assassino, até para confundir as investigações, ou de fato é de alguma mulher que tem participação direta em algum embate que possa ter acontecido?
Com certeza a gente torce para todas as autoridades envolvidas conseguirem essa resposta o quanto antes. Competentes a gente sabe que eles são, para realmente trazer isso à tona o mais breve possível.